Sejam bem-vindos ao canal Ciências para Concursos. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para ficar sempre atualizado sobre concursos públicos e conteúdos de ciências do ensino fundamental. Atualmente, há 2 concursos na Paraíba com vagas para professor de ciências. A Prefeitura de Pedras de Fogo, com 2 vagas, e a Prefeitura de Alagoa Grande, também com 2 vagas. Além disso, é importante ficar atento aos concursos nacionais da Embrapa, ICMBio e INSA, que oferecem ótimas oportunidades. Acompanhe o canal, prepare-se com conteúdos direcionados e aumente suas chances de sucesso. Neste canal, vamos trabalhar com questões de simulados para afiar sua mente e te ajudar a se preparar de forma eficiente para os concursos. Fique ligado e prepare-se para alcançar a aprovação. Primeira questão. Os grandes exploradores naturalistas do século XIX, Charles Darwin, Henry W. Bates, Alfred Russel Wallace, entre outros, descobriram nos trópicos um grande repositório de espécies desconhecidas dos cientistas europeus. Com relação à biodiversidade no planeta, assinale a alternativa correta. A. Os padrões de macroescala da diversidade global refletem a longitude e heterogeneidade dos habitats. B. Para a maioria dos grupos de organismos, os números de espécies aumentam em direção à linha do Equador. C. O aumento da diversidade de espécies do planeta depende apenas das condições físicas do meio ambiente. D. Uma maior diversidade está sempre associada a uma pequena variedade de nichos. Vamos analisar as alternativas concurseiro. A. Embora a heterogeneidade dos habitats tenha um papel importante na diversidade, a longitude não é um fator determinante para a diversidade global. A latitude, não a longitude, é mais influente, com maior diversidade observada em regiões próximas ao Equador. B. Para a maioria dos grupos de organismos, os números de espécies aumentam em direção à linha do Equador. Isso ocorre porque as regiões tropicais próximas ao Equador têm uma maior diversidade de habitats e condições ambientais mais estáveis ao longo do ano, proporcionando um ambiente favorável à proliferação de diversas espécies. É o nosso gabarito, meus aprovados. Vamos analisar as outras questões para saber por que estão erradas. C. A diversidade de espécies é influenciada por diversos fatores, não apenas pelas condições físicas do meio ambiente. Fatores bióticos, como interações entre espécies, e históricos evolutivos também desempenham um papel importante na diversidade. D. Na verdade, uma maior diversidade de espécies geralmente está associada a uma maior variedade de nichos. Isso ocorre porque diferentes espécies podem ocupar diferentes nichos ecológicos em um ecossistema, o que permite uma maior diversidade. Sobre o processo de inspiração. Inspiração é o movimento que ocorre quando o ar entra nos pulmões. Para que isso aconteça, os músculos intercostais, localizados entre as costelas, e o diafragma, um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, se contraem. Essa contração aumenta o volume da caixa torácica, reduzindo a pressão interna, o que faz com que o ar seja sugado para dentro dos pulmões. Analisando as alternativas e com base nessa explicação, nosso gabarito é a alternativa A. E as outras questões? B. Os músculos intercostais e o diafragma contraem. O volume da caixa torácica e a pressão interna aumentam, as costelas abaixam e o ar é capturado. Errada. A frase apresenta uma contradição. Durante a inspiração, o volume da caixa torácica aumenta e a pressão interna diminui, não aumenta. Além disso, as costelas se levantam, não abaixam, durante a inspiração. C. Os músculos intercostais e o diafragma relaxam, a caixa torácica e a pressão interna diminuem, as costelas levantam e o ar é capturado. Errada. A expiração ocorre quando os músculos relaxam, não a inspiração.
Além disso, a pressão interna aumenta durante a expiração, não durante a inspiração. D. Os músculos intercostais e o diafragma relaxam. Ocorre a diminuição do volume da caixa torácica, aumento da pressão interna, as costelas abaixam e o ar é expelido. Errada. Esta alternativa descreve a expiração, não a inspiração. Durante a expiração, os músculos relaxam, a caixa torácica diminui de volume, a pressão interna aumenta e o ar é expelido. A seguinte questão descreve uma fase em que o DNA se condensa e os centriolos se duplicam e começam a se mover, preparando-se para iniciar a divisão celular. Esses eventos são típicos de uma fase da mitose, em que a célula começa a se preparar para a separação dos cromossomos. Detalhamento das alternativas. A. Metáfase. Errada. Na metáfase, os cromossomos já estão alinhados no centro da célula, na placa metafásica, e não ocorre a duplicação do DNA nem o movimento dos centriolos. O que acontece nesta fase é a separação dos cromossomos durante a anafase. B. Interfase. Errada. A interfase é o período do ciclo celular que antecede a mitose. Durante a interfase, o DNA é duplicado, mas ele ainda não está condensado, e os centriolos se duplicam. A interfase é dividida em 3 fases, G1, S e G2. O que está sendo descrito na questão é um evento que ocorre durante a mitose, e não na interfase. C. Anáfase. Errada. Na anáfase, os cromossomos já se separaram, com os cromátides irmãs sendo puxadas para os polos opostos da célula. Não ocorre a duplicação do DNA, nem a condensação do DNA nesta fase. D. Telófase. Errada. A telófase é a fase final da mitose, onde os cromossomos começam a descondensar e a célula começa a se dividir fisicamente, formando 2 células filhas. A duplicação do DNA e a condensação do DNA já ocorreram em fases anteriores, e os centríolos já cumpriram seu papel. E. Prófase. Correta. A prófase é a primeira fase da mitose. Durante esta fase, o DNA se condensa, os centríolos se duplicam e começam a se mover para polos opostos da célula, formando o fuso mitótico. É o início do processo de divisão mitótica. Conclusão. A alternativa correta é a E, prófase, pois é nessa fase que o DNA se condensa e os centríolos se duplicam e começam a se mover, iniciando a divisão mitótica. Vamos analisar as afirmativas uma a uma. I. Os ribossomos são depósitos de enzimas utilizadas pelas células para digerir moléculas introduzidas por pinocitose, por fagocitose ou, então, organelas da própria célula. Falsa. Os ribossomos não são responsáveis por digerir moléculas. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas. O processo de digestão celular é realizado por organelas como os lisossomos, que contêm enzimas digestivas. Portanto, a afirmação está incorreta. Segundo, os peroxissomos têm também um papel na desintoxicação. Por exemplo, cerca da metade do álcool etílico, etanol, consumido por uma pessoa é destruído por oxidação nos peroxissomos, principalmente nos peroxissomos do fígado e dos rins. Verdadeira. Peroxissomos desempenham um papel importante na desintoxicação celular. Eles contêm enzimas que ajudam a oxidar substâncias tóxicas, como o etanol, especialmente no fígado e nos rins. A afirmação está correta. Terceiro complexo de Golgi é responsável pela síntese de proteínas solúveis e integrais da membrana, a maioria das quais é destinada para a secreção no exterior das células. Falsa. A síntese de proteínas ocorre no retículo endoplasmático rugoso, RER, não no complexo de Golgi. O Golgi é responsável por modificar, empacotar e direcionar as proteínas para os destinos apropriados, como secreção ou incorporação à membrana celular. Flash 1. De acordo com a divisão do sistema respiratório, fazem parte da porção condutora, o nariz e faringe,
laringe e traqueia e brônquios. Flash 2. As bactérias são organismos unicelulares com tamanho microscópico, medindo cerca de 0,2 a 1,5 micrômetros de comprimento, sendo em média 10 vezes menores do que uma célula eucarionte. Marque a alternativa que representa a bactéria heterótrofa, que, por meio de inúmeros mecanismos, agride outros seres vivos para a obtenção de alimento orgânico e causa inúmeras doenças de parasitas. Flash 3. O ataque viral é simples e fulminante. Ele se encosta à superfície externa de uma célula, processo chamado absorção, e injeta nela seu material genético. A penetração pode se dar por endocitose, quando a própria célula hospedeira engole o vírus, destrói o capsídeo e absorve o material genético viral. É o que acontece com os vírus da gripe. Por injeção do material genético, ficando o capsídeo do vírus fora da célula. Isso ocorre com os que atacam bactérias, bacteriófagas. Por fusão do capsídeo com a membrana da célula hospedeira. É o que faz uma classe especial de vírus, o retrovírus, como o HIV, Flash 4. Desde 1981, mais de 30 milhões de pessoas morreram em decorrência do HIV/AIDS. É considerada uma pandemia que atinge mais de 34 milhões de pessoas e continua se espalhando ativamente. Ao contrário do que se considerava no período de sua descoberta, a doença AIDS não escolhe apenas pessoas de grupos de risco. Todos que se expõem ao vírus estão sujeitos ao contágio. E diante desse dado, a medida se faz necessária para evitar a AIDS é usar preservativo durante as relações sexuais. Flash 5. As células vegetais formam os tecidos das plantas. São semelhantes às células animais, uma vez que possuem muitas organelas em comum, mas diferem delas por possuírem parede celular, cloroplastos e vacuolos, adequadas ao modo de vida das plantas. Dessas organelas diferenciais, os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela realização da fotossíntese. Elas contêm o pigmento clorofila, que lhes confere a cor verde e absorve a luz solar, permitindo que o processo ocorra. Muito obrigado. Agradeço imensamente pela sua atenção e apoio. É um prazer poder compartilhar este momento com você. Sua colaboração e confiança fazem toda a diferença. Espero continuar contando com sua parceria e que possamos alcançar muitos mais objetivos juntos. Agradeço de coração.